identificar como branco começou a mencionar algo chamado de grande substituição, mas simplesmente a teoria da grande substituição diz que muita imigração de pessoas não brancas para países que são majoritariamente compostos por pessoas brancas é ruim. Agora, este é um conceito importante e é por isso que o livro das Verdades Sombrias é uma lição tão crítica para ajudar você a navegar. Veja você... A teoria da grande substituição da graça é bastante cômica, porque se baseia completamente em mentiras e também em um pensamento psicoticamente racista, que é um pensamento errante e maldoso. Vou te dizer porque, número 1, eles estão dizendo que não podem ter não brancos entrando em países brancos, não é certo, não é justo. Mas isso faria sentido se estivéssemos na Europa, que é um subcontinente ou parte de um continente. Veja, os europeus são tão supremacistas e mentirosos que ensinaram que a Europa é um continente, quando na verdade não é. Então mentiram para você ensinando que existem 7 continentes, quando na verdade há apenas 6. Os europeus não têm seu próprio continente, como por exemplo os africanos. Mas o racismo deles os levou a contar uma mentira descarada para que pudessem reivindicar seu próprio continente, mas eu digo isso para sugerir o seguinte: se estivéssemos na Europa e disséssemos, você sabe, não queremos ser substituídos nós, os brancos europeus, isso faria sentido, pois a Europa é o lar de vocês, brancos, é a fábrica dos brancos, é de onde vocês vêm. Ser substituído na sua terra natal, quero dizer, isso é um pouco estranho, eu poderia concordar com isso. Europa para os europeus, África para os africanos, China para os chineses, tudo soa razoável, contudo, de maneira única entre os povos da terra, um grupo específico de pessoas é particularmente cruel e eles não dizem europeus, Europa para os europeus, eles basicamente dizem tudo para os europeus. Sim, eles invadiram a China e a Ásia, tomaram conta de todo o continente da Austrália através de assassinato e violência pura, maldade, poderia-se dizer. Eles fizeram a mesma coisa em todo o continente da América do Norte e eles fizeram bastante. Bem, eles não pularam a América Central, sua violência se espalhou por lá, então eles foram para o imenso continente da África e tentaram exterminá-los também. Há apenas um povo que tentou tal coisa, nenhum outro povo pode ser identificado com esse nível de colonialismo agressivo a ponto de substituir a população. Agora, a ironia é que agora você encontra populações significativas de brancos na América do Norte, que chamamos hoje de América e Canadá, e então eles reclamam como se não fosse certo serem substituídos ou reduzidos em população, mesmo que não esteja ocorrendo por assassinato, que é como eles chegaram aqui. De alguma forma, é estranho que de repente precisamos respeitar quem está na Terra. Quando se tratava dos aborígenes ou dos nativos americanos, você poderia dizer, ou daqueles que eles erroneamente chamavam de índios, quando estavam prestes a ser substituídos por vocês através de assassinato, não estava tudo bem, não precisávamos de teorias, não precisávamos protestar, você sabe, simplesmente era o que era, de Mahamar era destino. Então, isso é algo importante para nós, realmente pensarmos apenas na natureza de suas vidas e não nos envolvemos em suas vidas e no engano deles, porque eles têm nos enganado há séculos e você deve acordar desse sono. Mas vamos continuar por um momento e depois passaremos para a próxima parte. Não só isso, aqueles que promovem a teoria da grande substituição argumentam que políticas de imigração acolhedoras para não brancos são parte de um complô. Agora, aqui está a ironia, e você deve achar isso extremamente cômico. Eles estão atrás de nós, então você basicamente, se todos os cães fossem de uma raça, os europeus seriam certamente o pitbull, o que quer dizer que as pessoas os têm como animais de estimação. Mas eles são propensos a atacar você e matar você. E isso vale para o dono e também para os filhos do dono. Extraordinariamente cruéis são essas pessoas, a evidência é extraordinária, não há quem se compare a elas. E apesar de serem extraordinariamente cruéis e malignas, né? Estou falando de estupro, estou falando de genocídio, foi invenção delas tudo isso. Apesar de serem elas, essas são suas invenções. Eles dizem que estão atrás de nós, quem poderia estar atrás de você? Você é o único que está atrás de alguém, a Segunda Guerra Mundial, isso é um assunto europeu, a Segunda Guerra Mundial, isso é um assunto europeu, a Terceira Guerra Mundial é um assunto europeu, quem poderia estar atrás de você? Ninguém, isso nem faz sentido, sim, você sabe. É engraçado como você aprende história. Você aprende história de uma maneira muito específica que tenta remover a realidade maligna da conquista europeia. Você aprende história de uma forma extraordinariamente desonesta.
a história que você aprende na segunda, terceira e quarta séries, e eu sei porque fui professorado do ensino fundamental. Eles contaram a história de uma forma que sugere que a América do Norte e do Sul eram escassamente populadas, e quando os europeus brancos vieram para cá, e isso sugere que eles vieram de propósito, quando na verdade havia certos ventos que os empurraram para cá por acidente, razão pela qual os nativos daqui foram chamados de índios em vez do que realmente eram. Isso porque alguém estava tentando chegar talvez à Índia, talvez ele estivesse tentando chegar à Índia, então pensou que esses eram índios, vamos lá. E quando os europeus acabaram aqui por acidente, acabaram por dar um nome errado a essas pessoas e também perceberam que podiam fazer o que costumavam, que é estuprar, assassinar, roubar o ouro, roubar a prata e roubar a terra. É isso que fazem, e eles assassinaram milhões e milhões. Estamos falando de centenas de milhões de mortos. E por alguma razão curiosa, na segunda, terceira, quarta série, nós apenas chamamos de Dia de Ação de Graças e usamos lindos chapéus de penas e sabe, comemorar os nativos, como se não estivéssemos pisando em seus ossos enquanto falamos. É isso que os europeus fazem. Eles apagam a sua história e depois mentem sobre quem você era e depois mentem sobre quem eles são. Eles são assassinos. É isso que eles são. Eles são assassinos. Eles mentem sobre quem foram e quem são hoje. Eles são, ainda hoje, assassinos cruéis e perversos. Agora, quero destacar algo para você. Veja, as pessoas brancas vêm apenas da Europa, apenas. Mas eles estão amplamente disseminados na América do Norte, amplamente disseminados na Nova Zelândia, amplamente disseminados na Austrália. Eles invadiram esses lugares. Assassinato. Agora, aqui está a questão. O que vocês muitas vezes não percebem é que, quando falamos em linguagem codificada, quando dizemos países ocidentais, o que queremos dizer? Vou te dizer. Queremos dizer países brancos. É isso que queremos dizer. Queremos dizer países brancos. Ocidental é uma linguagem codificada para branco. É uma linguagem racialmente codificada. É um eufemismo para branco. Vamos lá, trabalhem comigo aqui. É só isso. Não se faça de bobo agora. Sim, alguns de vocês estão participando da supremacia branca e nem sabem disso. Sabe, eu tento estar ciente quando estou fazendo. Um salve para Falcon. Ele escreve: os conquistadores espanhóis estrangularam o último rei Inca depois que ele se converteu ao cristianismo. Animais absolutos, de fato. E a ironia dos europeus e sua reivindicação de serem civilizados são as pessoas mais assassinas, cruéis e perversas da Terra. E, ironicamente, o que eles fazem é te chamar do que eles são. Eles se comportam como animais. Eles vivem sujos. Então te chamam de animais sujos e incivilizados. Não é irônico? E eles são tão bons em roubar e reivindicar as culturas de outras pessoas como se fossem deles. É realmente notável. Esses europeus são tão desonestos que dizem que o Egito está na Europa, certo? O Egito está claramente na África. Eles querem agir como se estivesse na Europa. Então você tem os árabes que querem agir como se o Egito estivesse no mundo árabe. Tudo bobagem. Tudo foi refutado, mas essas pessoas são mestres do marketing. Um salve para o Leon apoiando o trabalho. Também quero mencionar o Free. Ele escreve que Elon chama suas opiniões de trollagem para convencer tolos de que não é racista, certo? Mas você não me engana. Um salve para o Sr. Jones. Ele escreve: paz aos santos. Tinha uma pergunta. Você acha que a rede vai cair? Vamos em frente e continuar. Vamos voltar a este trabalho. A propósito, você pode querer dar uma olhada no meu vídeo sobre os valores ocidentais quando tiver uma chance. Simplificando, a grande substituição é a suposta substituição de brancos por não brancos. Muitas vezes está associada a uma teoria maior chamada teoria da conspiração do genocídio branco. Agora, aqui está a grande comédia sobre isso. Você realmente não vê muitos genocídios ocorrendo que não tem nada a ver com pessoas brancas. Sempre que você vê um genocídio, é ou perpetrado diretamente por europeus, ou eles reorganizaram um povo, geralmente como resultado do colonialismo e ou violência, e colocaram as pessoas em conflito. Ruanda, Camboja. Então, você quase nunca vê um genocídio que não seja diretamente realizado por europeus ou um resultado direto de como os europeus reorganizam as sociedades.
Mas, ironicamente, essas pessoas, os europeus que nunca foram vítimas de um genocídio cometido por não europeus, estão blefando e criando mentiras como se devessem ter medo. Não faz nem sentido. Não faz sequer sentido. Gira em torno das crenças de que pessoas poderosas estão tentando impedir que brancos tenham filhos. Frequentemente, a conspiração é atribuída, você adivinhou, aos judeus. E aqui está a comédia. Quando você olha, por exemplo, o X ou até mesmo o YouTube, você tem um monte de pessoas que são essencialmente imbecis e estão tentando escapar da própria responsabilidade. E em vez de admitir que há LGBTQ demais no seu mídia, seu governo e suas escolas, e LGBTQ, é claro, homossexualidade, em outras palavras, vai reduzir as taxas de natalidade idiotas. E vocês também alimentam seus cidadãos com lixo e retratam isso como comida. Vocês chamam de McDonald's, mas é realmente lixo. Então você vê que as mulheres são menos férteis, os homens são menos masculinos e há aumentos na homossexualidade que você promove na Netflix. E então você culpa os judeus. Incrível. Os judeus fizeram tudo, mas aqui está a coisa engraçada. Eles culpam os judeus e depois dizem que os judeus não são brancos. Bem, na verdade, os judeus são claramente brancos e, além disso, vêm claramente da Europa, então vocês estão claramente mentindo. Esse é o nível de mentiras. Eles dizem para você não acreditar nos seus próprios olhos. Você olha para os judeus e vê que eles são brancos, mas eles dizem para você não acreditar nos seus próprios olhos. Você olha para eles pensando que esses caras são brancos e eles dizem que não são brancos. Eles dizem para você não acreditar no que você pode ver. Isso é doentio, senhoras e santos. É verdadeiramente doentio. Essa teoria é manipuladora porque equipara padrões normais de imigração a assassinato. Está tentando colocar um sinal de igualdade grande entre o novo salvadorenho ou sírio que mora na mesma rua e uma imagem mental de um campo de concentração. Agora, obviamente, se eles literalmente fizessem isso, você e eu não cairíamos na mensagem. Portanto, os mensageiros têm que ser um pouco mais sutis. E quem são os mensageiros? São podcasters, são Elon Musk. É isso que eles são, e ultimamente eles têm ficado muito bons em nos manipular, mas aqui está a questão, não só aqueles que pregam sobre a teoria da grande substituição estão nos manipulando, mas ao que parece, toda a teoria é uma porcaria. Literalmente não há evidência alguma que os sustente, não há um plano secreto para se livrar dos brancos, mas vamos supor que houvesse. Bem, eles devem estar fazendo um trabalho bem ruim, hein? Já que há mais brancos agora do que nunca antes. Você pode estar pensando. Agora, esta é uma parte importante. Eles falam sobre genocídio, mas nunca há assassinato. A única vez que você pode observar assassinatos, ou digamos morte, talvez chamá-lo de guerra, a única vez que você observa brancos sendo mortos é geralmente quando estão matando uns aos outros. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Terceira Guerra Mundial que está ocorrendo atualmente é quando você observa isso. E até Noam Chomsky aponta que os europeus tiveram guerras entre si por séculos, muitas delas porque são um povo bélico e violento. Agora, a grande comédia é que tentam atribuir a natureza de serem violentos com os negros, o que é cômico porque os europeus assassinaram continentes inteiros de pessoas. Sim, vocês já ouviram falar dos aborígenes? Vocês podem nunca ter ouvido falar dos aborígenes. Aborígenes, sim, essas são as pessoas originárias da Austrália. E como essas pessoas se parecem, senhoras e santos? Bem, vou mostrar a vocês porque seu professor no ensino médio e na faculdade nunca mostrou a vocês, porque querem manter isso em segredo. Aqui estão os aborígenes, eles são negros. Se você não notar, eles são negros. Sim, eles são um tipo diferente de preto, isso é certo, mas eles são pretos. Este é mais escuro do que eu. Você teria que chamar isso de preto. Preto, 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 preto. Todo esse continente deveria ser preto. Mas esse continente inteiro não é preto. Por quê? Porque os demônios entraram lá e fizeram o que fazem. Assassinato. É isso que eles fazem. Eles assassinam. Assassinato não é violento, então como podem nos chamar de violentos quando eles assassinam continentes inteiros? Eles exterminam povos inteiros. E, de fato, a sua crueldade é tão incomparável que, por exemplo, nos Estados Unidos, digamos, durante o período de escravidão,
famílias brancas na América não só linchavam um homem negro, ou seja, penduravam-no e cortavam sua respiração e tudo mais com o peso do corpo naquela corda, mas também o castravam, eles pegavam seus genitais e cortavam fora. É necessário? Não. Só se você for um animal cruel, violento e sádico. E só para completar, então eles fariam um piquenique. Sim, eles se sentariam, estenderiam um cobertor e toda a família comeria enquanto aquele cadáver fica pendurado no ar. Esses são monstros, esses são demônios. Se você alguma vez se perguntar, é isso que é um demônio. Você não precisa morrer para ver um demônio. Eles estão entre nós e continuam a fazer o seu trabalho. Não quero ouvir nenhuma estatística de crime falsa sobre, bem, você sabe quem faz mais assassinatos, quem faz mais crimes violentos? Espere, supremacistas brancos, faça-me um favor. Quantos corpos você pegou na Ucrânia? Quantos corpos você pegou na Líbia? Quantos ossos estamos pisando agora? Quantos corpos você pegou ao erradicar todos no continente australiano? Quantas pessoas você assassinou para tomar o que hoje chamamos de Hong Kong? Quantas pessoas vocês assassinaram para que a maioria das pessoas no poder no México fossem brancas? Você liga na Telemundo, todos parecem europeus. Quantas pessoas vocês assassinaram? Onde estão essas estatísticas? Ah, você não conta isso como assassinato. Você não conta o seu assassinato como assassinato. Entendi. Entendi. Fascinante. Ok. E vocês podem dizer, bem, Mark, eles são cruéis. E são. Mas sabe o que me deixa mais enojado e irritado do que discutir a crueldade desses europeus demoníacos? A estupidez desses negros. Meu Deus, a estupidez desses negros. Ah, isso me mata. É extraordinário. Bem, Doug, quem encontrou este conteúdo na natureza? Existem gráficos em linguagem que soa acadêmica dizendo que dados de QI provam que pessoas de descendência europeia são intelectualmente e geneticamente superiores. Você pode saber que está errado, mas pode não ter a linguagem para isso. Bem, não é sobre a linguagem, é sobre a pesquisa. Veja, os cientistas raciais europeus, eles estão nisso há muito tempo. É realmente bastante cômico, porque essas pessoas são racistas psicóticos a ponto de fazerem qualquer coisa, inclusive mentir, para se retratarem como superiores e os outros como inferiores. Eles costumavam ter uma teoria que vou compartilhar com você. E essa burst ela é bastante ridícula. Eles teorizaram que o tamanho da cabeça era algo que determinava a inteligência. Sim, o tamanho da sua cavidade craniana. E eles disseram, bem, como os asiáticos têm as maiores cabeças, então proporcionalmente, por isso os asiáticos são tão inteligentes. E as segundas maiores cabeças são dos brancos e as menores cabeças são dos africanos. Então é por isso que eles são tão burros. Somente para eventualmente descobrir que os Bushmen, que é um certo grupo de africanos, tinham as maiores cabeças de todas proporcionalmente. E então, quando descobriram isso, disseram, essa teoria está errada. Na verdade, isso não está bem certo. Isso não está bem certo. Então, criaram uma nova teoria. E isso é o que vemos consistentemente entre os racistas, é que assim que um grupo de pessoas negras não se encaixa na pseudociência deles e eles a redesenham porque estão buscando um resultado baseado em suas emoções.